esse início de flexibilização, né, com as cidades voltando, a gente percebe que tem mais gente nas ruas. Tem. E aumenta muito também a nossa preocupação com o uso dos transportes públicos, porque qualquer um que dê uma olhadinha, veja os ônibus, os trens, percebe que eles, infelizmente, estão lotados. Vamos dar uma olhada numa cena em Recife, Pernambuco? Olha esse momento, parece que é algo antes da pandemia e algo de tudo que a gente tem vivido, de tantas mortes que aconteceram até agora, né? É muita gente tentando entrar e muita gente tentando sair do ônibus. Sabe que meu trajeto, Fátima, aqui para Globo, eu passo muito no circuito BRT aqui do Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que o transporte público Brasil afora, nas grandes cidades, já é ruim, isso historicamente. Mas nesse período eu considero cruel. Porque além de ruim, você bota as pessoas em risco de vida. Não, a gente fala tanto de um novo normal, né, de uma transformação interna que cada um de nós está buscando, está querendo, mas não pode ser só interna. As mudanças para um novo normal têm que ser externas, né? Esse tipo de cena que a gente está vendo ali deveria não estar acontecendo certamente, né? Podia. Bom, e não é só essas imagens que a gente está mostrando de Recife, não. Várias outras cidades estão enfrentando exatamente o mesmo problema e a gente vai mostrar aqui ao longo do nosso encontro. Eu vou chamar o pesquisador da Fiocruz, então, Carlos Machado, para participar aqui do nosso sofá, e vou chamar a Thaís, que é uma dos milhões de brasileiros que precisam usar o transporte público e que certamente está preocupada com esse momento. Eu vou pedir só uma avaliação do Carlos. Carlos, nós estávamos preparados para essa flexibilização? Quando a gente olha cenas como essa, eu fico muito impressionada. Não, nós não estávamos preparados porque uma flexibilização como essa exigiria um plano de retomada com segurança. Quando eu pego, por exemplo, o decreto do município do Rio de Janeiro, ele estabelece algumas regras de ouro. São regras que são estabelecidas internacionalmente. Higienização das mãos, distância de 2 metros, por exemplo, uso de máscaras em locais públicos. Essas regras de ouro têm que ser levadas também para o transporte público. Não adianta eu ter regras de ouro no comércio, nos trabalhos ou no shopping, e no transporte público, onde eu tenho maior fluxo de pessoas, a maior movimentação de pessoas diariamente, não tem nenhuma regra. Só o uso de máscara não é suficiente. A máscara é uma barreira, mas ela não protege integralmente, totalmente. Então, junto com a máscara, tem que vir a melhoria do transporte, com maior frequência de ônibus, lugares sentados, como estava estabelecido no início da pandemia, alternando os lugares, mantendo pelo menos a distância de 1 metro, entre uma pessoa e outra com máscara. Se não adotarmos isso, não estaremos preparados e o risco da ressurgência, do aumento de número de casos, vai permanecer muito alto. Vamos falar com a Thaís. Thaís, você tem visto cenas parecidas? A Thaís é técnica de um laboratório de análises clínicas, então ela está trabalhando, precisa trabalhar. Quantos ônibus você pega por dia? Eu pego... Oi, Fátima, bom dia. Bom dia. Eu pego 2 ônibus para conseguir chegar no trabalho. Qual o horário que você normalmente pega esse transporte? Normalmente eu pego 5h30, 5h40, por aí. E você tem visto cenas assim como essa que te deixam preocupadas? A gente está vendo aí umas imagens que você fez até pra gente. O ônibus com gente em pé, diferentemente do que a orientação, né? Sim, eu vejo o tempo inteiro, Fátima. O tempo inteiro eu fico bastante receosa de entrar no ônibus. Eu tento não sentar nem do lado da pessoa, assim, porque não é o recomendado, né? Então, mas é direto. A gente vê pessoas sem máscara, então, direto. Diariamente, quando você vai enfrentar uma situação como essa, como é que você se sente? Fico com bastante medo. Bastante medo porque, assim, tem muitas pessoas que não respeitam e eu vejo que até os próprios motoristas, já vi casos de motoristas sem máscaras e ninguém faz nada, entendeu? Continua entrando gente, as pessoas reclamam, falam, motorista, já está muito cheio, e ele continua parando nos pontos. Tem fiscalização, Thaís? Os fiscais estão participando realmente desses circuitos, estão em pontos estratégicos ali das linhas ou não? Não tem fiscalização? Não, pelo menos, eu nunca vi. Você pega... Nem indo, nem voltando do trabalho. Você pega 2 ônibus. Você sente que ao longo da manhã, quer dizer, o primeiro é muito cedo. Já está cheio ou não? Já está cheio. Começa a encher
a partir ali da prefeitura. Então, você sente que ao longo da manhã vai ficando cada vez mais difícil. Você conseguiu cumprir algum período do isolamento? Você pôde ficar sem trabalhar ou pelo seu trabalho você teve que ficar atuando o tempo todo? Sim, consegui, sim. Eles deram férias antecipadas e depois eu voltei a trabalhar. Tem um mês que eu estou trabalhando agora. E você tem sentido um aumento de pessoas na rua ao longo desse mês que você voltou? Sim. Sim, eu achei que estava todo mundo em casa, mas não. Em Copacabana, onde eu trabalho, então o movimento assim, de gente na rua é bastante. A gente viu ali algumas imagens, Carlos. Uma pessoa contaminada, Carlos, faria que estrago naquela situação que a gente viu, ou que a gente está vendo aí de pessoas aglomeradas? Olha, o risco é exponencial. Uma pessoa infectada, por exemplo, sem máscara, claro que quem está com máscara tem alguma barreira, mas como eu disse, ela não protege 100%. Então, uma pessoa sem máscara vai contaminar pelo menos outras 2 ou 3 pessoas, essas 2 ou 3 pessoas vão infectar as outras 2 ou 3 e assim por diante. Então, assim, a redução do número de pessoas no transporte público com máscara é um elemento fundamental. A situação que a Thaís está contando, ela pega 2 transportes. Foi realizado um estudo em 2018, em Londres, mostrando exatamente o risco de infecções respiratórias no transporte público. Então, as pessoas que passavam mais tempo no transporte público, fazendo mais baldeações com os transportes públicos fechados, por exemplo, nós estamos no outono agora. Nós temos uma regra que estabelece que os ônibus devem ter ar-condicionado. Nesse momento da pandemia, a gente sabe que ambientes fechados ventilados reduzem mais o risco. Então, é um momento, pelo menos no outono e no inverno, de ter as janelas desses ônibus abertas. E adotar essa regra de pelo menos a distância de 1 metro de uma pessoa para outra com máscara, além de ter, a possibilidade de higienização das mãos na entrada e saída dos ônibus, além da desinfecção diária dos próprios ônibus. Então, nós temos que adotar essa regra. Por isso que nós não gostamos de usar o termo novo normal, porque o normal antes, no nosso sistema de transporte público, já era ruim. E se ele continua ruim desse modo, ele aumenta o risco de propagação da doença. Então, a gente tem que retomar as atividades, mas com segurança, com proteção da saúde da população. Senão o risco de nova onda, ou de novas ondas, será muito alto. Ele é muito alto. Nós conseguimos reduzir o número de casos. Não, pode concluir, por favor, perdão. Não, nós conseguimos reduzir o número de casos em algumas cidades. Isso se deve ao sucesso das medidas de distanciamento social, mesmo que elas não tenham sido adotadas integralmente, e mantê-las é essencial. Ou retomar as atividades com total segurança e com monitoramento permanente é fundamental. Se não fizermos isso, é somente a reabertura das atividades de trabalho, de serviços, de comércio e por aí vai. E não é isso que ninguém quer, não é isso que nós queremos. Thaís, você tem visto álcool gel na hora de entrar no ônibus? Dá tempo de passar o álcool na hora que vai entrar? Não, no ônibus não. Eu tenho o meu álcool, eu levo. Inclusive, eu só sento assim, quando eu vou sentar do lado de alguém, eu observo se aquela pessoa ali está se cuidando, está tendo o seu álcool passando. Porque na entrada, ali para entrar, não. E a gente vê tanta gente, né? Em São Paulo, a prefeitura determinou também que os ônibus circulem apenas com a capacidade máxima de passageiros sentados, que é a recomendação para todos os lugares, né? O meu parceiro Manuel Soares percorreu algumas linhas de ônibus na periferia da Zona Sul de São Paulo e vai mostrar se essa recomendação tem funcionado na prática. Vamos ver. Tudo bom, mestre? Gente, a orientação dada é que os ônibus agora só podem transportar aqui em São Paulo pessoas sentadas. Mas na prática, isso aqui que a gente vê, ó. Cheio, né? Você acha que o que é melhor? Andar em pé aqui ou ficar parado lá fora? Ficar parado lá fora, com certeza. Mais seguro, né? Mais seguro, né? Só que a gente entra
entra, tá vazio, aí depois vai enchendo, conforme o tempo, né? E aí não tem como ter esse controle? Não tem. Você acha que essa orientação dá para acontecer, funciona? A gente vê que só tá no papel, né? Na prática, não. Era o motorista que devia ter ciência que o ônibus já está lotado e passar direto. Foi assim que foi dito. Quando tivesse lotado, as pessoas sentadas, o motorista passasse direto nos pontos, mas ele não está fazendo isso. E se ele fizer, muitas vezes as pessoas também reclamam? Vai reclamar, mas está vendo que é para uma boa ação. Alguns motoristas até tentam cumprir a medida. Pode entrar? Tá cheio? Em pé não dá para ir? Não pode? E se esforçam também para se proteger. Em alguns casos, gente, os motoristas, para evitar a contaminação, usam plásticos assim, ó. O plástico ajuda a evitar a contaminação? Isso que ajuda, né? Você confia? Não muito. Essa reportagem que nós estamos gravando, gente, está sendo feita por volta da 1 da tarde. Teoricamente, uma parada de ônibus como essa aqui não deveria estar tão lotada nesse horário. Ela está também por conta dessa orientação que foi dada, de que pessoas não podem andar em pé no ônibus. Eu fiquei 1h e 20 minutos no ponto. Vou entrar com a minha filha num ônibus lotado. Porque a gente se cuida, a gente tem mais anticorpos do que uma criança. Nós viemos aqui no CRAS para resolver um problema também do Bolsa Família. Sim. Que a gente só sai quando é necessário. Bom, Thaís, você já viu algum motorista já falou para você, já viu algum proibindo a entrada de alguém porque o ônibus está cheio? Não, nunca vi. Olha, ali o Manuel até falou Nunca vi. assim, às vezes as pessoas dizem, o motorista não para. Mas se ele não para, é por uma falta de orientação também da empresa em que ele trabalha, né? Porque se houvesse muito claramente uma orientação de funcionamento, não pode depender da decisão do motorista se ele para, se ele não para. Ele tem que ser treinado, preparado. Isso faz parte desse processo de flexibilização. É um protocolo, né? Um protocolo, aprender a se comportar dentro desses novos parâmetros. E aí a pessoa às vezes não sabe, ela para porque ela acha realmente às vezes que ela está fazendo uma boa ação, deixando a pessoa entrar, quando ela não está, né? Mas aí é fazer o quê, né? E as empresas de ônibus também tinham que se comprometer, como o Carlos falou, aumentar o número de carros circulando, obviamente, porque senão você vai também criar aglomeração nos pontos de ônibus. Também não adianta. Também é um Carlos, problema. você falou de ar-condicionado, só que eu não, para ficar claro, neste momento, porque eu sei que a Thaís pega um ônibus às vezes com ar-condicionado, é melhor o ônibus com ar ou o ônibus sem ar? Os estudos demonstram que no ambiente fechado, o risco, né, de propagação de infecção é muito maior. E se esse ambiente tem ar-condicionado, é maior ainda. Então, nesse momento, o ideal seria que as janelas dos ônibus todas estivessem abertas. Nós temos um momento que é o outono, daqui a pouco o inverno, é uma época mais fria, né, diferente do verão, e é uma oportunidade também da gente reduzir o risco de infecções. Assim, isso já está demonstrado. Ambientes ventilados, eles diminuem, né, muito mais o risco de infecção. Essa é uma medida que, sem dúvida, tem que ser adotada. Outro aspecto que você chamou a atenção, Fátima, que eu acho que é importante, essa decisão não pode ser uma decisão do motorista. Ela envolve uma ampla campanha de educação das pessoas, da higienização das mãos, da utilização de máscaras, da limpeza das máscaras, mas também envolve um trabalho com as empresas de ônibus e a prefeitura, no sentido de garantir uma maior frequência de ônibus, um maior número de ônibus, para que ninguém fique esperando nos pontos. Então, não é fácil, mas é uma retomada com segurança e com proteção da saúde. Ou seja, uma outra realidade. Surgiu uma dúvida aqui entre a gente também, foi conversando, né, Fátima, Carlos? Porque os shoppings hoje reabrem no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Esse é o assunto para daqui a pouco, mas surgiu a dúvida em relação ao ar-condicionado. Como esses lugares ficaram muito tempo parados, e não sei, enfim, se houve limpeza ou não, mas é um temor também sobre o ar-condicionado nesses lugares que vão voltar a ficar mais ou menos cheios, né? Claro que, segundo o protocolo, 20% e tal, mas enfim, vai ter gente. É perigoso também esse ar-condicionado nos shoppings a partir de hoje? O ambiente fechado com ar-condicionado ele traz mais riscos do que um ambiente com ventilação. Isso já está demonstrado. Então, é perigoso. O que pode ser feito,
não é reduzir bastante o número de pessoas no shopping. A questão é como garantir, não é, esse controle do número de pessoas. Um segundo aspecto que é fundamental, e nós temos defendido isso, é ampliar a capacidade de testagem da população. Se eu tenho alguém infectado no shopping, né, um trabalhador ou mais de um, não é, e ele está circulando, provavelmente ele está propagando para outros. Então, eu tenho que identificar rapidamente as pessoas que estão infectadas, as pessoas que foram expostas no trabalho, na família, para isolar as pessoas que vierem a desenvolver sintomas, tratá-las de imediato e colocar em quarentena, não é, quem foi exposto e também acompanhar ou realizar testes. Então, a abertura das atividades de trabalho, comércio, indústria, transporte, ela exige também ampliar a capacidade de monitoramento e testagem. Isso é fundamental, é a única coisa que vai nos garantir, não é, ter algum controle maior, não é, dessa pandemia que vai ter várias ondas. Não é nós vamos chegar num pico e depois acabar, né? A previsão é que vamos ter várias ondas e elas vão depender do maior ou menor controle. Com vacina, até 2021, 2022. Sem vacina, até 2024 talvez. Então, eu quero chamar a atenção que medidas de distanciamento social serão intermitentes nesse período. Então, isso vai exigir aprendermos a conviver com elas, o que exige um grande trabalho do poder público, das pessoas, campanhas de educação e também dos donos das atividades produtivas, dos empreendedores de modo geral e dos serviços públicos. É uma nova engenharia social. Thaís, você foi testada em algum momento para a Covid, desde o seu retorno ao trabalho? Não, não fui. Teve algum sintoma? Conhece alguém que teve? Conheço 2 pessoas que teve e eu não tive assim, sintomas. Quando começou mesmo a ser falado, eu não tive. Antes eu tive alguns que eu acredito ser, entendeu? Mas eu não tive a confirmação. Bom, nós falamos do transporte, né, Fátima, do Rio e de São Paulo, então a gente também entrou em contato com as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro. As duas informaram que reforçaram a frota de ônibus nessa semana e estão fiscalizando o controle de embarque de passageiros para evitar a superlotação. Essa é a resposta, então, da Prefeitura de Rio de Janeiro e São Paulo. Nós recebemos também o depoimento de uma jornalista brasileira, né, Fátima, que mora em Portland. Ela é boa. Essa é ótima. Ela mora fora do Brasil, ela mora no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e a Gabriela Freitas. E ela mostrou para a gente como é que estão lá os ônibus, né, por conta da pandemia. Lá eles já estão mais na nossa frente, no sentido, se bem que os Estados Unidos ainda é um momento muito grave, mas também nesse momento de flexibilização. Agora, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Vamos ver. Eu estou em Portland, no Oregon, e olha, a gente tem aqui, ó, tá vendo? As cadeiras têm uns avisos aonde que pode sentar, aonde que não pode. Eles exigem agora que você use máscara no ônibus. Quando você entra na porta da frente do ônibus, tem aqui a máscara para você pegar. E outra coisa, tem o álcool gel aqui para você usar. E quando você sai do ônibus também, porque você está tocando as coisas e tal, tem um outro dispenser aqui de álcool gel para você usar. Eles estão tomando esses cuidados para reabrir com mais segurança, entendeu? É isso. Espero que eu tenha ajudado. Foi ótimo, muito bom a gente ver como é possível. Mas é planejamento, né, Carlos? É planejamento, tem que colocar o dispenser, Isso, tem que orientar, exatamente. tem que ter as plaquinhas nos lugares. Não adianta só, eu entendo que as prefeituras digam, nós aumentamos os ônibus e aumentamos a fiscalização. Mas, infelizmente, ainda não foi suficiente, porque a gente tem visto, os usuários têm falado, é que a gente não percebe isso no dia a dia, né, Carlos? E é um trabalho realmente de planejamento. Uma outra coisa nesse planejamento que é muito importante, quando a gente olha o transporte público, temos horários de picos. Então, é possível fazer, sim, um planejamento de você ter horários distintos para as diferentes atividades que envolvem grande conjunto de trabalhadores, de modo a evitar que você tenha horários de pico. Tudo isso depende não só do planejamento, mas de um planejamento que envolva uma ampla discussão com a sociedade, não só com os empresários, mas também com os trabalhadores, com a população de modo geral, principalmente a população que mora mais distante, que passa mais tempo no transporte público
Aí você aumenta o risco quanto mais tempo você passa, e onde muitas vezes o transporte público é mais precário ainda. Vamos pensar que quem mora na Baixada muitas vezes tem que pegar 2 ou 3 tipos de transportes públicos diferentes. Então, quanto mais aumenta a entrada e saída, a frequência e o tempo nesses transportes, mais eu aumento o risco. Tudo é possível de enfrentar com planejamento, né? E esse planejamento pode e deve ser feito. Olha, muito obrigada, Carlos, pelas suas informações, pelas dicas que você deu aqui, pelos esclarecimentos. Thaís, muito obrigada também por ter participado com a gente do programa Eu hoje, que viu? agradeço.